recebê-los aqui nessa casa. A família Avivamento está feliz com a presença dos nossos irmãos. Se é verdade, diga amém. Ô glória. Romanos capítulo de número 11. Vamos lá. Queridos, eu quero ler só a parte A do versículo de número 26 do capítulo 11 de Romanos, que é basicamente o texto que a gente vai trabalhar aqui nessa noite de uma forma bem sucinta. Amém? Como é um culto de ensino e esse tema é um tema que nós precisamos entender, tá bom? Eu peço que você me dê bastante atenção. Por favor, desligue seu celular, põe no silencioso, no modo avião e evite levantar. Se alguém está com um bebezinho na casa e ele começar a chorar na hora da mensagem, você usa de sabedoria. Você vai lá fora, pega um ventinho com ele, depois retorna, tá bom? Qualquer coisa, nós temos uma salinha de criança aqui do lado que está funcionando. Vamos lá. Queridos irmãos, Romanos capítulo 11, versículo 26, parte A, diz assim. Todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, Deus abençoe também. E assim, todo Israel será salvo. Esse é um tema um pouco complexo e mal entendido, né? Inclusive, os dispensacionalistas falam que existem duas voltas de Cristo. A primeira volta, Cristo arrebata a igreja, e a segunda volta, ele arrebata só os judeus. Nesse pensamento já existe uma distinção entre Israel e a igreja. Como assim? Ou seja, existe um plano de salvação para a igreja, né? E existe um plano de salvação separado para os judeus. Biblicamente falando, será que existe essa distinção entre judeu e gentil? E como você acabou de ler, será que todo judeu será salvo? O que é que nós entendemos com essa expressão, todo Israel será salvo? O que é que os evangelhos, o que é que Paulo fala acerca dessa plenitude de salvação? Será que Israel, olhe para mim por favor, vai ser salvo como nação? Será que Israel vai ser salva como uma grande massa? Será que Deus nesse contexto aqui, nesse texto, está falando de uma salvação nacional? Será que verdadeiramente, biblicamente, não é no achismo, né? Não é numa má interpretação bíblica, não é numa hermenêutica errada, mas será que biblicamente, analisando esses textos aqui, algumas outras passagens que nós vamos analisar, existe essa distinção? O primeiro tópico dessa mensagem seria, nós temos duas interpretações. Nós temos uma interpretação que nós consideramos errada, e nós temos uma interpretação que nós consideramos certa. Então a gente vai tentar, Felipe, hoje, falar um pouquinho das duas interpretações e chegar a um denominador comum acerca desse assunto. Então vamos lá. Qual é a interpretação errada para Romanos capítulo de número 11, versículo 26, parte A? Preste atenção nessa expressão, repita comigo, todo Israel será salvo. Você pode fazer melhor, diga, todo Israel será salvo. Pois muito bem, Deus está lhe dando aqui, eu fiz algumas pontuações e eu quero que você preste atenção para mim, vamos lá. Deus está lidando com dois grupos. Para quem acredita que há distinção, aqui nesse texto que você acabou de citar, a parte A, Deus está lidando com dois grupos. O primeiro grupo é os judeus ou os gentios, e o segundo grupo são os judeus. Por muito tempo o Senhor trata especificamente com os gentios. Deus agora, que é o tempo que nós estamos vivendo, rejeitou no bom sentido, né? Israel, e o próprio texto do capítulo 11 vai dizer que ele arranca os ramos originais e enxerta outros ramos. Quando se fala de oliveira, e Cristo é essa oliveira, os judeus foram arrancados, o próprio Paulo vai usar outro texto, na primeira carta aos Coríntios, e ele vai dizer que esse povo foi endurecido. Outro termo também será usado, dizendo que um véu foi posto na cara dele. Então, no capítulo de número 11, vai dizer que os judeus, por Deus, foram endurecidos para que eles não entendessem o evangelho. Então, quem acredita nesse pensamento vai dizer que agora Deus está tratando exclusivamente com os gentios. Porém, chegará um tempo que isso vai acabar, e o resultado disso é que uma grande massa de conversão vai começar a acontecer para o povo de Israel. Como assim, pastor Narciso? Algumas profecias bíblicas a respeito da nação de Israel, e a defesa deles será o seguinte ponto: Israel é a nação eleita, Deus se revelou através de Israel, a salvação vem dos judeus, e o próprio profeta Ezequiel, em uma das suas profecias, vai narrar dizendo que no final dos tempos, Deus iria reunir a
nação de Israel, só depois desse acontecimento, era que Israel seria salvo. Era que Cristo poderia voltar. Preste atenção, Cristo não poderá voltar para buscar a sua igreja antes que essa reunião de Israel seja feita, isso seja estabelecido. Só que nós temos, é claro, algumas objeções, mostrando que esse pensamento, aparentemente ou não, está errado. Como, pastor? Preste atenção para mim. Eu tenho aqui letra A, B e C. Olha o primeiro, letra A, para a gente entender o pensamento. Esse texto contraria Romanos capítulo 11. Por quê, pastor? Porque Romanos capítulo de número 11, em parte alguma está falando de uma salvação em massa, ou de uma salvação nacional. Romanos capítulo 11, analisado o contexto do texto, vai dizer que Deus não está falando de uma salvação de modo que Ele está salvando uma nação totalmente, ou uma massa geral. Muito pelo contrário, Romanos capítulo 11 está falando de um endurecimento em massa. E Romanos capítulo de número 11, olhe para mim, versículo 4 e 5 vai dizer que quem é salvo aqui não é todo Israel, mas é todo remanescente. Vou repetir, irmão, você poderia fazer melhor para me ajudar, amém? Será salvo todo o, repita, remanescente. Vamos entender o que é que Paulo quer falar para a gente chegar ao pensamento. Prossiga comigo. Ponto B, nosso Senhor, escute, você não vai encontrar, isso aqui é muito lindo, você não vai encontrar em nenhuma passagem das Escrituras, nenhum momento Cristo falando que os judeus serão todos salvos. Era para você se alegrar com isso, mas tudo bem, você ainda não entendeu. Vou repetir, em nenhuma passagem do Novo Testamento você não vai ouvir Jesus dizendo que todos os judeus serão salvos. Presta atenção, que eles se converterão em massa. Ele disse que ele era filho de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá, mas ele não falou, muito pelo contrário. Se isso é um sinal, preste, se os judeus têm que se converter para Cristo voltar, por que Cristo não ensinou isso em nenhum lugar? Porque no ensinamento de Jesus Cristo, isso não foi ensinado. Se isso verdadeiramente é uma doutrina bíblica, que eles dizem, olha, porque também a gente não pode generalizar que tem os antissemitas, né? Tem uma galera que não gosta realmente de judeu, que fala que judeu é do Satanás, que judeu não presta, que judeu é aquilo, que judeu é isso. Então a gente não pode ir também por essa viés, porque existem judeus, escutem, existem judeus, nós vamos analisar no texto bíblico, que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que são chamados os judeus messiânicos. Outro ponto, escute só, se Jesus não ensinou, escute, que os judeus se converteriam em massa, mas ele falou o oposto. Como assim, pastor? Abra comigo aí, Lucas capítulo 19, versículo 43. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 43. Olhe para mim antes de você ler o texto comigo. Ao invés de Jesus falar nos seus ensinamentos que todos os judeus se converteriam, ele falou o contrário. Ele disse que os privilégios que os judeus tiveram na antiga aliança seriam retirados dele e dados para um outro povo. Está melhorando, está começando a melhorar. Isso. Olhe para mim, Lucas capítulo de número 19, versículo de número 43, está aqui no slide. Diz assim, pois sobre ti, isso ele está falando à vista de Jerusalém, após ele chorar. Versículo 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. 44, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, que não reconheceste a oportunidade de tua visitação. Leia comigo Mateus capítulo 8, volte, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, por favor, versículo de número 11, Mateus 8, 11 e 12, Mateus capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, quem encontrou diga amém. Você não encontrou, está aqui na mídia. Capítulo 8, verso 11 diz, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que Deus está falando nesse texto. Ele está excluindo o judeu que tem o sangue de Moisés, e está dizendo que quem vai se assentar com Cristo na mesa são muitos gentios.
Isso, que vem do Oriente e que vem do Ocidente. Leia o verso seguinte, o verso de número 12. Ao passo que os filhos do reino, quem são os filhos do reino? Os judeus, serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse texto está dizendo aqui que nem todo judeu será salvo. Mas pastor, Paulo falou que todo Israel será salvo. Mas Cristo está dizendo que quem vai sentar com Abraão, Isaque e Jacó são povos que vêm do Oriente e do Ocidente. Ok, muito bem. Letra C. De acordo com o ensino de Paulo, escute isso, não existe promessas específicas e privilégios para essa ou para qualquer outro regalia para uma raça ou para uma nação. Me prova na Bíblia, pastor? Com certeza. Volte, Romanos capítulo de número 10, ou melhor, passe. Romanos capítulo de número 10. Já vamos chegar aqui a um denominador comum. Você vai entender o que eu quero falar, se ainda não entendeu. Romanos capítulo de número 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12 e versículo de número 13. Paulo disse que não tem nenhuma diferença entre judeu e gentil. Muito pelo contrário, olhe para mim antes de você ler a referência, por favor. Escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que lá os legalistas judeus estavam dizendo assim: olha, nós queremos aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas queremos continuar com alguns rituais judaicos, tipo circuncisão, guardar o sábado, obedecer algumas festas e assim sucessivamente. Então eles disseram assim: nós não temos problema nenhum de aceitar o teu Cristo, Paulo, mas nós vamos continuar mantendo a lei de Moisés, porque nós entendemos que o maior intermediador que Deus deixou aqui foi Moisés. Só que Paulo vai falar na carta aos Gálatas, e nós vamos ler uma referência já já. Ele vai dizer assim: olha, os filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Moisés na veia, mas os filhos de Abraão são aqueles que creram que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Olhe para mim. Aí ele vai dizer, ainda vai mais além. Ele vai ser tão eloquente nas suas palavras. Que coisa linda, dá uma glória aí, irmão. Isso. Ele vai dizer assim, ó. Ele disse assim, ele vai tão além que ele disse: os filhos de Abraão são aqueles que têm o sangue de Moisés. Aí ele vai dizer assim, olha, acredita que fugiu da minha mente que eu ia falar? Dá um glória aí que eu lembro. Isso, ele disse, daqui a pouco eu recordo. Fugiu da minha mente que eu ia falar em Gálatas. Mas vamos prosseguir aqui. Romanos capítulo 10, versículo 12 e versículo... lembrei. Dá um glória. Isso. Ele diz que o Senhor pregou o evangelho a Abraão. Viu? Então ele diz que os filhos de Cristo não são quem tem o sangue de Abraão, mas são aqueles que creram no que Abraão creu. Glória. Romanos 10, versículo de número 12, versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Olha o que Paulo vai dizer, já vai começar a clarear, ó. Segundo Paulo, ele diz no versículo de número 11, Romanos capítulo 10, versículo 12, ele diz, ó: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, de ricos para com todos o que invoca, porque ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você já viu no primeiro pensamento paulino que não tem biblicamente distinção, e a gente ouve muitos pregadores falar: não mexe com Israel, Israel é eleita do Senhor. Eu outrora já preguei sobre isso diversas vezes nas tribunas, e eu estou pedindo perdão aos irmãos nessa noite, tá bom? Para quem ouviu, para quem não ouviu, tá tudo bem. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 28, por favor. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, aleluia, versículo de número 28. Olha o que Paulo diz, Gálatas 3, versículo de número 28. No pensamento paulino não há distinção. Lá vai: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Você presta atenção no texto. Efésios 2 passa um livro, Efésios capítulo 2, versículo 14, para você entender comigo, e você vai dar um glória no final da mensagem, porque eu dei lá em casa. Efésios 2,14 diz assim, ó: porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos... Ó, você já está começando a entender, crente é muito inteligente. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação... Oh glória!
Ou seja, não interessa se tu não tem o sangue de Moisés, se tu não é circuncidado, se tu não guarda tabernáculo, Páscoa, se tu não anda com talet, se tu tem um filactério ou não, não interessa. A parede da separação foi quebrada. Mas só que ainda tem algo maravilhoso nisso aqui. Como assim, pastor? Um outro ponto é, por que os judeus? Eu posso aqui analisar e fazer uma análise. Quando eu olho o Antigo Testamento, só falo se você dá glória. Isso. Quando eu olho o Antigo Testamento, eu consigo analisar, eu consigo observar algo tremendo. O que, pastor? Que em toda a história, de Gênesis a Malaquias, Deus nunca salvou todos os judeus. Se todo judeu será salvo, então todo judeu tinha que estar salvo, certo? Só que na geração de Abraão, só ele e Ló. Na geração de Josué, só ele e a família dele. Na geração de quem mais? Na geração de Noé, só ele e a família. Ou seja, sempre na Bíblia Deus trabalhou com o judeu obediente. Porque aí entra outro ponto: Deus não recompensa a desobediência. E isso vale tanto para a antiga aliança como para hoje. Viu? A lei, ou glória, ou aliança da obediência, não é da nova aliança. Ela começou lá no Gênesis. Ela é da primeira aliança e está latente hoje. Ou seja, em toda a história veterotestamentária, que é uma palavra técnica que significa Antigo Testamento, em toda a história do Antigo Testamento, Deus salvou quem? Sempre salvou os remanescentes. Segura, com a mão direita levantada, lá vai. E o próprio Paulo, pastor Daniel, escrevendo aos Romanos, disse assim, ó: ainda que Israel seja como a areia da praia do mar, só o remanescente. Quer ver como é lindo? Agora, ó, olha para o teu irmão e vê se ele tem cara de remanescente. Pastor, como é que eu descubro que o irmão que está do meu lado é remanescente? Eu vou te ensinar, olha de novo para ele. Isso. Como é que eu sei, pastor? É que toda vez que você fala de Jesus para um remanescente, ele dá glória. Segura. Aí tu olha para ele e fala assim: Jesus. É remanescente que está sentado do teu lado. Beleza. Agora que eu já expus o ponto de vista errado, deixa eu te mostrar o ponto de vista correto, para a gente terminar. Glória. Paulo vai responder o seguinte. Lá vamos nós. Ó, Paulo diz assim: que mesmo na antiga aliança, as promessas sempre se cumpriram na vida dos eleitos. Acabei de falar isso. Deus não rejeitou o povo que de antemão conheceu. Romanos 11:2, por favor. Romanos 11:2, para não fugir do texto. Romanos capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz o texto. Deus não rejeitou o seu povo. Sim ou não? Quem é o povo? Verso 4 diz, leia: reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Olha o verso 5. Assim pois, no tempo de hoje sobrevive Deus não rejeitou o seu povo. Só que Deus não está falando que o povo que ele não rejeitou é todo Israel. Deus está falando que o povo que ele não rejeitou é todo remanescente que não se dobrou a Baal. Só que ainda não deu para abrir. Vai abrir já já. Só que no verso 25 do capítulo de Números, do capítulo de número 11, vá lá por favor, tem algo aqui que Paulo vai chamar de mistério. E você vai entender por quê. Capítulo de número 11, verso 25, por favor. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 11, 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério, pastor? Ele diz: para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento. Olha o que ele diz: que não foi todo Israel que foi endurecido, que veio endurecimento, olhe para mim, em parte para Israel. Porque Deus sabe desde a fundação do mundo todos os judeus que responderiam sim ao seu filho. Amém? Ou não amém? Aí ainda no versículo 25 tem algo muito interessante. Leia comigo: até que haja entrado a plenitude dos gentios. Dr. William Hendricks vai dizer que essa palavra plenitude está incorporando. Olhe para mim que isso aqui é tremendo. Só fala se você dá glória. A palavra plenitude nesse contexto significa remanescente
de judeu e de gentil, de todas as eras e de todos os tempos. Não, você não entendeu, deixa eu te explicar, levante a mão. Paulo está dizendo assim, ó, o mistério é que ninguém sabe como Deus, oh glória, salva pessoas de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. Por isso que ele fala a plenitude da salvação, porque Paulo não está dizendo que só judeu está sendo salvo. Paulo está dizendo o brasileiro está sendo salvo, o sul-americano está sendo salvo, o europeu está sendo salvo. Uou! Ei, talvez você não dê glória, porque ainda você não pensou nisso, mas eu vou te ajudar para te dar um glória. Quem está escrevendo isso aqui é um ex-fariseu, judeu, exclusivista e nacionalista. Olha o que a palavra faz com a gente. Ela nos quebra todinho. Ela faz nós pegarmos nossas filosofias, nossos usos e costumes, e pegar, colocar debaixo do tapete, varrer e dizer assim, não, o que prevalece é a graça e a misericórdia. Só que, deixa eu ir terminando, eu já vou terminar. Todo Israel será salvo. Então vamos lá. Quem então será todo Israel? Beleza. Nós presumirmos que todo Israel aqui, que o texto fala no 11:26a, são eleitos remanescentes, tanto gentios como judeus, de todos os tempos e de todas as épocas. Paulo não está falando da nação de Israel. Paulo fala aqui, por quê? Porque a igreja não é o Israel de Deus. Então você não entendeu? A igreja é o Israel de Deus hoje. Que igreja, pastor? A igreja que acredita na pregação da cruz. E tem judeu que acredita nisso. E todo judeu que acredita na pregação da cruz é um remanescente que será salvo no arrebatamento da igreja. Aí eu termino a minha mensagem de hoje pegando 3 nomes de peso: Dr. Barvink, Dr. Luiz Berkoff e Dr. Vobeda. Ele diz assim, Barvink diz, todo Israel não indica o povo de Israel, todo o povo de Israel será convertido na escala do fim. Dr. Luiz Berkoff, um grande teólogo sistemático, diz, todo Israel não deve ser compreendido com uma designação da nação toda, mas do número total dos eleitos de todos os tempos. Dr. Voldeba diz, em Romanos 11:26a, nós temos que entender que o número total de eleitos está de acordo com que o número total que Paulo fala de todo Israel aqui são os eleitos. Ou seja, 3 grandes teólogos não entendem que todo é Israel, mas que todos são os eleitos remanescentes que Cristo veio salvar. Aí eu deixei para o final da mensagem a cereja. Só falo se você dá glória. Qual é, pastor? O dispensacionalista, por isso que eu comecei falando deles, falo que tem 2 vindas. Uma para buscar a igreja e outra para buscar Israel. Só que a gente aprendeu que não tem distinção. Você segura, se não tem distinção, não tem 2 vindas. Quebrou no meio, porque uma volta para buscar a igreja e outra volta para buscar Israel. Só que Israel e a igreja é a mesma coisa. Então o dispensacionalista tem que engolir essa, e que não tem 2 voltas. Ou tu vai na primeira e única, o Caio gosta demais, ó. Tá igual um menino chupando pirulito aqui, ó. Escatólogo, né? Não tem 2 voltas. Cristo vai voltar, escute, Cristo irá voltar uma única vez, em alto e bom som, todo olho verá. Alabaxandará, fique de pé em nome de Jesus. Já pensou, irmão? Israel batia no poito e bate até hoje pensando, nós somos o cara. Deus poderia escolher os brasileiros e falarem assim, olha, eu vou me revelar a vocês e vocês serão um povo que o mundo vai me conhecer através de vocês. Sim ou não? Poderia. Mas o pacto com Abraão foi, me obedece, porque eu só estarei com vocês se vocês me obedecerem. A partir do momento que o judeu desobedeceu, o pacto foi desfeito. Ou seja, Deus não fez aliança com uma nação, Deus fez aliança com obediência. Vou repetir, a aliança que Deus tem com você não é enquanto você estiver congregando na Assembleia de Deus, na igreja quadrangular, na igreja batista ou na igreja presbiteriana. A aliança que Deus tem com você é enquanto você estiver obedecendo o que está escrito nesse livro. A
aleluia, levante a sua mão. Deus está voltando, Cristo está voltando em glória para buscar uma igreja que está vivendo uma aliança de obediência. Pessoas de todos os lugares do planeta Terra irão se reunir. Por quê, pastor? Porque em todo canto tem remanescente, em todo lugar tem remanescente. Olha, por que Paulo fala que é um mistério? Com a mão levantada, oh glória. Por quê, pastor? Porque Deus fez de propósito. Ele disse assim: eu vou deixar duas igrejas no bom sentido, a visível para vocês verem, se conhecerem, congregar, mas a remanescente é invisível. Só eu conheço, só eu sei quem é, só eu, ai, aleluia, só eu sei, só eu que sondo, só eu que conheço. Eu julgarei pelas obras. Bora, banda, levante a sua mão. Aleluia, canta, Rafael. Levante a sua mão e vamos terminar adorando Ele. Isso, aleluia, cante a Ele. Oh! Teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Se você faz parte dessa igreja, se alegre nessa noite. Levante a sua mão e celebre ao Nazareno. Oh! Sua mão e declare: mesmo sendo pó, a igreja canta Pai. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome. Levante a sua mão e celebra o nome dele. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome e seu santo nome. Oh, Confessará, louvado seja o teu nome. isso. E mesmo sendo pouco para encerrar, levante as duas mãos ao céu e celebra. E mesmo sendo só a igreja, Pai. Todo muçulmano vai ter que dobrar o joelho, todo hinduísta vai ter que dobrar o joelho, todo espírita vai ter que abrir a boca e confessar. Não existe ninguém que não ficará prostrado. Aleluia! E todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome, o seu santo nome. Oh, oh, todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Olhe para o seu irmão, já terminei. Olhe para ele e diga: nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Diga para ele: não tem tempo mais de brincar, não tem tempo mais de querer dar uma volta lá fora, não tem tempo mais de querer brincar de ser crente, não tem tempo mais de brincar de santidade, não tem tempo mais de brincar de fofoca, de dar de mal com o irmão. É tempo da igreja se preparar para o grande acontecimento. E todo joelho
Diga para ele: nós estamos esperando o arrebatamento. Diga para ele: nós vamos nos encontrar, como foi pregado domingo, na grande Jerusalém, na nova Jerusalém. Está chegando a hora de Cristo retornar para buscar aqueles que perseveraram e foram fiéis até o fim. Não troque prazer de estar na casa de Deus por sexo, por droga, por coisas supérfluas, transitórias, passageiras. O alarido vai tocar, o céu vai se rasgar, e a igreja, pastor Iodaliel, será arrebatada para se encontrar com o noivo. Filho do homem me libertou verdadeiramente. Eu posso ir. Levante a sua mão e diga: minhas mãos aos céus, e levantar a minha voz e adorar. Pode chorar, pode chorar. E levantar a minha voz só pra dizer que eu sou. Nós estamos vivendo um avivamento. Abre a tua boca. Filho do homem, me liga. Levantar a minha voz e adorar, e levantar a minha voz soprar. Levante sua mão, levante sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, meu Deus, e declare para te adorar. A igreja canta mais para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, só pra te adorar, eu sou livre. Tem alguém pra Jesus? Quer vir pra Jesus? Quer vir pra Jesus, meu filho? Tem alguém pra Jesus? Vou insistir. Tem alguém pra Jesus? Aleluia. Quer ficar de fora do grande dia? Fica no mundo. Brinca com a tua carne, brinca com o diabo. Quer ir morar na nova Jerusalém? Volta para a casa do Pai nessa noite que Ele te chama. Oh, glória.
avivamento dentro dessa casa. Nós estamos vivendo a presença de Deus nos nossos cultos de uma maneira sobrenatural. Nós estamos sendo cheios da graça de Deus. Isso você não vai encontrar em nenhum lugar. É só na igreja, é só na igreja, é só na igreja. Então seja cheio, receba autoridade, receba poder, receba dons, receba a glória de Deus. Seja curado. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. O que pegou laço que mancha, correntes estão sendo despedaçadas, cadeados estão quebrando. Seja cheio, 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 cheio. Me alcançou e quando tudo parecia perdido, uma palma e celebra